Bom dia, mais uma vez. Para nós é um prazer muito grande tê-los aqui, né? Mais uma vez, meu nome, Gustavo, e aqui em nome do Died, que vai estar junto com a gente, eu e o Diedão estamos aqui nessa estação. Nós vamos falar um pouco sobre recria intensiva a pasto, né? Quais são os segredos dessa técnica. A gente vem há muitos anos estudando todas as estratégias nutricionais aí, desde a cria, recria, engorda, e já tem alguns anos, né? A gente fala que para a gente poder levar alguma tecnologia para o campo, não é um experimento, um estudo, um ano de avaliação que a gente consegue levar para o campo. A gente tem que trabalhar nisso, errar bastante, primeiro dentro de casa, para depois poder falar para os outros o que a gente pode ou não, ou o que deve ou não ser feito. E o que a gente sabe, né? A principal forma de encurtar o ciclo produtivo é a recria. Nossa, certo? A cria, a vaca vai levar lá seus 280, 290, 300 e poucos dias na gestação. A gente consegue produzir mais com isso, nós vamos ver outras estações disso, mas ainda é esse processo, o tempo ainda a gente não consegue mudar. A engorda, quando a gente decreta que o animal é de engorda, ele vai ficar nessa engorda aí mais intensiva. Tem diversas formas também, tem encurtamento que vocês vão ver igual logo na frente com o Flávio, mas é 4, 5 meses, 3, de 60 a 120 dias, que são os períodos de engorda. Agora a recria é onde está o grande manejo, principalmente a gente mudar o tempo do negócio, tá certo? E tempo é dinheiro e a gente tem que entender como é que essa dinâmica funciona, tá certo? Então, o que nós estamos chamando de recria? Transformar das 7 arrobas em 14. Você pode fazer isso aí, pode, mas eu desmamo com 10 e já põe no coxo. Mas aquele 10, um dia ele passou por 7 e um dia ele vai chegar em 14, tá certo? Então é esse período que nós estamos falando, uma época onde nós estamos potencializando o crescimento animal. Numa recria tradicional, dessa da vida aí, o que é? Cara, a recria nossa do Brasil, ela é de 2 anos. Que não é bem assim. Vai no confinamento, olha carimbo de boi e faz a conta. Entendeu? Não acredita em mim, não. Olha lá o carimbo deles marcado lá. Você entra, quem faz 100% de compra, quem entra no gado de compra, eu brinco que hoje tem 2 raças principais no Brasil, viu, Thiago? É compra e crioulo. É mais do que Nelore e Angus, entendeu? Porque chega é bom e fala, é crioulo. Isso aqui é compra, entendeu? Quando você vai na compra, né? A não ser que esteja com bezerro, com bolo, igual o Rodrigão, que tá atrás de bezerro bom aí, não sei o que lá, né? Que aí transforma a compra de qualidade. Mas a grande segregação hoje é compra e crioulo. Na hora que você vai ver o carimbo de gado que está entrando em boitel, em confinamento, quando você compra, pode olhar que sua recria durou 2 anos. Você vai olhar, esse animal ganhou 300, 400 gramas de média na vida dele. E o que é essa tradicional aí? 2 anos. O boi 777, o que a gente vê? A gente potencializou o ganho por animal. Tá certo? As estratégias do 777 não é para aumentar a lotação, é para aumentar o ganho por animal. Tá certo? O animal, a gente fez o animal ganhar mais rápido. Naquele mesmo espaço que a gente tinha 1.000, a gente faz 2 ciclos de 1.000 rodando 2.000. Às vezes entrando um pouquinho mais, saindo um pouquinho mais leve, mas rodando. E essa RIP que nós estamos falando, essa recria intensiva, o que é a ideia? A gente encurtar mais o ciclo. Entendeu? A gente tem feito essas recrias agora com 8 meses, que a gente faz recria e engorda com menos de 1 ano, tá certo? E propositalmente usando, que eu vou mostrar para vocês aqui, usando efeito substitutivo, o quê? Potencializando o número de animais dentro do ciclo produtivo. Então a gente busca efeito substitutivo, entendeu? A gente busca efeito substitutivo, que a gente vai colocar mais animais. Então nessa mesma área a gente tem buscado rodar 3.000 animais. O que a gente faz com isso? A gente, óbvio, eu tenho pasto, eu vou ter sempre que ter volumoso de qualidade no meu sistema. Se eu estou com animal a pasto, o princípio é eu tenho que ter pasto, o pasto tem que ser bom, eu tenho que ter pasto para rodar. Só que nesse caso, nós estamos propositalmente usando efeito substitutivo. No Brasil parece que é crime a gente falar que está substituindo pasto por ração. Não é crime desde que seja planejado. O problema é que quando você não tem nada de pasto, você tem que encher de ração porque não tem pasto, aí é um problema estratégico. Aqui nós temos pasto, o pasto está bom, e eu vou tamponar ele usando suplementação para quê? Para potencializar o meu negócio. É para todo mundo? De jeito nenhum. Nenhuma tecnologia é para todo mundo. Nenhuma tecnologia é para todo mundo. Tem tecnologia que encaixa no seu perfil, que encaixa no seu negócio. Tem tecnologia que não encaixa no seu perfil, que não encaixa no seu negócio. Entendeu? Agora, o que ela vem? Como a gente sustenta boa parte do ganho, boa parte da exigência do animal, ele está vindo na ração, o que a gente tem? A gente tem uma estabilidade de resultado maior.
eu sou menos sensível às variações climáticas, que pouco acontece no nosso país, né? Graças a Deus, nosso clima é bem definido, certinho, todo ano chove igual, a seca é igual, a chuva é igual, o manejo é igual, então, graças a Deus, a gente tem isso, então a gente quase não tem variação no nosso clima. Esse aqui não é milagre, custa caro fazer isso aqui, tá certo? Nós vamos mostrar isso aí, mas a gente tem uma estabilidade de resultado frente aos outros, você vê que varia. Porque aqui, ó, são vários anos. Cada barrinha dessa aqui é um ano de avaliação. Animal que entrou, foi recriado, depois engordado, é um ano de avaliação. Cada barrinha dessa é um ano de avaliação diferente. Tudo em experimentação aqui com controle. Ah, mas você fala, mas varia muito. É claro que varia, porque mesmo assim, metade do que o bicho come, aqui essa RIP nós estamos falando que a gente, basicamente, a gente dá de 0,8 a 1% do peso vivo do animal durante a recria inteira. Tá certo? Então, na média, 3 kg de ração durante a recria inteira, que eu vou mostrar para frente para vocês aqui. Mas o resto, ele come 6, 7 quilos por dia. Então tem 3, 4 quilos que vem do pasto. Se a gente começar em maio, e esse animal for até outubro na seca, é uma coisa. Se a gente começar em setembro, é outra coisa. Então, cada ano o experimento é de um jeito, cada ano a avaliação de um jeito, e nós estamos fazendo mais. Nós estamos com o experimento de recria intensiva para lá, nós estamos outro com a Imbra para o lado de cá, então a gente está fazendo cada vez gerando mais resultado. Mas a gente tem uma estabilidade de resultado mais previsível, tá certo? E isso, para quem mexe, para quem tem previsão, para quem tem volume grande, para quem precisa de rodar o gado, tem que ter certeza que o gado tá chegando, nos ajuda, tá? O que a gente tem que entender assim, ó? Isso aqui é um experimento que nós fizemos, que a gente tinha comparando 1% versus um sistema tradicional. Eu vou falar mais dele aqui, vocês vão passar num painel ali também para ver isso aí. Quando a gente comparou esse 1% versus o sistema tradicional, o que acontece? No sistema tradicional, que era sal e proteico 0,1, você tem uma variação muito grande em função do pasto ao longo do tempo. Aí, gente, só para vocês terem uma noção do que acontece. Ó. Aqui é o ganho de peso dos animais que eram controle. Teve um ano aqui que estava ruim de pasto, uma área meio arrapada igual essa, chove, vem aquela brotação, não proteinado, o animal perdeu meio quilo por dia dentro da estação experimental, mas nós aqui representamos a realidade. Se você falando lá em casa não perde, é porque você nunca mediu a cada 30 dias, porque está acontecendo, tá certo? Numa situação dessa, essa ração fez ele ganhar 800 gramas a mais do que o outro que está perdendo. Só que na hora que você pesa na balança dá 300, só que o outro perdeu meio quilo, entendeu? Ah, e se o meu animal estiver ganhando 1,5 kg? Essa mesma ração faz ele ganhar 200, 300 gramas a mais. Olha como é que a coisa muda, tá vendo? Aqui nós temos ao longo da desmama até o abate comparando eles. Se o pasto falta muito, o efeito da suplementação ele potencializa. Se está sobrando comida, o efeito da suplementação ele diminui. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, quer dizer que é estratégia, você tem que entender cada um deles. Aqui ó, é uma avaliação que a gente faz, experimentos, quando eu só tenho mineral. Aqui a gente avaliou pastos 15 centímetros de altura e pasto com 35 centímetros de altura, lotação contínua. O que é esse 15? A comida tem, só que o bocado é pequeno, está difícil dele colher. Muito tempo pastejando com dificuldade de colher. Simplesmente assim, a comida tem, é boa, só que a garfada é pequena. É como se desse para vocês almoçarem, só que as garfinhas, que as colherzinhas de café lá de plástico pequenininha, fala, come com isso aí. Você dá uns bocadinhos pequenos, o trem não rompe, né? E o outro é um pasto da altura adequada, que é garfadona grande, que acabou que não gosta nem de comer de garfo, não. Gosta de comer daquelas colherzonas para aproveitar o frete, né? Então, assim, quando dá só mineral, a diferença dessas duas situações dá 300 gramas de diferença de ganho pela variação do pasto. Porque o pasto é melhor ou pior? Não, porque um come mais, o outro come menos. Se você der um 0,3, essa mesma situação já te gera uma diferença de 190 gramas, quer dizer, já diminui, tampona o efeito. E se você der 1%, essa mesma diferença de pasto te gera uma diferença de 70 gramas, 68. Ali que nós estamos falando, boa parte dele eu seguro na ração e equilibro essa dinâmica para quê? Para ter esse efeito, tá certo? O que é a nossa estrutura? Ah, então isso é bom demais, nossa senhora, resolvi a minha vida. Não, você tem que entender isso aqui, ó. Agora aqui é entender como é que é, agora é um monte de número que eu vou decifrando eles aqui para vocês entenderem o que nós estamos querendo falar. O histórico nosso é esse, ó, entra com bezerro com 220, ele sai com 430, quer dizer, eu tenho um tempo aqui ó, de 224 dias, um pouquinho menos de 8 meses, 7 meses e meio na média histórica nossa, tá certo? Ganhando em média 966 gramas, nas águas ganha mais de 1 quilo, na seca ganha 700, dependendo do tempo. Isso aqui é o histórico nosso. Consumo de suplemento 3,29 quilos, o número que você tem que guardar é esse aqui, ó.
Nesse modelo eu gastei 100 kg de suplemento para fazer uma arroba de ganho, tá certo? Aqui eu fiz por curiosidade que em 2022 eu também falei um pouco sobre RIP, a gente tinha menos. Pra vocês matar a saudade, ó. Em 2022 o bezerro valia 13 conto, um boi magro 303, você fala, nossa, que distante, daqui uns dias tá aí de volta, né? Não, Rodrigão? Então assim, ó, você vai falar, nossa, como era barato, agora tá caro, o trem muda, né? Bezerro hoje a 9,50, 230, e o que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte, ó, que se você olhar a técnica, ó, mudou totalmente o cenário econômico. Eu não tenho muito tempo para destrinchar os dados. Aqui vocês vão ter acesso a esse material, que é passar para dar alguns insights. Na palestra de 15 minutos é só para aguçar a curiosidade. Eu brinco igual biscoito de polvilho. Não sustenta ninguém não, mas faz barulho, né? Então assim, aqui é arroba, assim, ó. O que eu estou querendo mostrar para vocês, ó? No cenário hoje de preço mais baixo, economicamente ele está me entregando mais até do que no cenário de preço mais alto, porque a comida desceu muito de preço. Agora, se você não monitora nada, você só mexe no seu negócio e o boi está valendo R$300 ou 220, aí ficou difícil. Você nunca vai usar uma técnica dessa. Agora, se você monitora o seu negócio, você pode achar as oportunidades. Então, assim, ó, número importante você guardar aqui, ó. 100 kg de suplemento por arroba ganha no negócio. Você tem que monitorar, esse é o número alvo daqui, ó. Tirou a fotinha no celular e faz um quadrinho nele, tá certo? Agora, cara, quanto custa seu suplemento? Quanto custa seu bezerro? Quanto custa seu boi? Então a gente sempre faz dinâmica. Assim, se eu falar o custo, ó, foi melhor ou foi pior? Eu falei, depende. Se o preço mudar, muda a sua situação. Entendeu? Então o que a gente faz? Simulações aqui, ó. Simulações não, a gente pega o dado real e vê aqui, ó. O que é isso aqui? Cada número desse aqui que está entregando assim, ó. Se o preço do suplemento for R$1 até R$2, e se o boi magro tiver de 220 até 300. Tá certo? E o bezerro variando de 275 até 375. O que é isso aqui? Um bezerro tem 25% de ágio em cima de um boi magro. Essa é a conta. Então o que eu estou mostrando? Toda a técnica sofre essa variação. O que está azul é que essa conta aqui, ó, se você tiver esse desempenho, ela é positiva. O que está vermelho é que você está fazendo e não está pagando a conta. Então não tem milagre. Você tem cenários que essa tecnologia ela se torna interessante, você tem cenários em que essa tecnologia não se torna interessante. E assim é muita coisa na atividade. Principalmente se é uma tecnologia que embute muito uso de insumo, muito uso de suplemento, mais cara, não sei o que lá. Então você tem cenários. Aí você fala, Gustavo, mas isso aqui é difícil, gravar esse número todo, você guarda isso, mas muda. Aí o que é outro número que a gente sempre pode gerar? Alguns números assim, precisa ficar mais na cabeça. Não é que é resposta absoluta, gente, mas é para você ter um rumo. O que é o rumo? Quando você tem esse desempenho, se você fala assim, mas eu tenho que ver, depende do desempenho. Aqui o que nós estamos relacionando? O preço do suplemento com o preço da arroba de boi magro, com o preço do boi magro. Então o que eu estou falando assim, ó? Se eu tiver produzindo, se o mercado, se eu estiver vendendo uma arroba de boi magro de R$250, e eu tiver aquele desempenho e eu conseguir comprar 180 quilos de suplemento desse que eu estou fazendo, eu indico que a minha conta ficou positiva. Então a gente gosta sempre de criar esses índices porque isso aí te facilita na tomada de decisão rápida. Entendeu? Então assim, ó, o número importante aqui, assim, ó, 100 quilos. Esse é o número alvo. Então você tem que ver assim, ó, como se fosse eficiência biológica de confinamento. No meu desempenho, quantos quilos de ração estou gastando para produzir uma arroba lá naquele modelo, tá certo? E se economicamente o meu suplemento estiver dando, se eu vender uma arroba de boi magro, estiver comprando 180 quilos do suplemento, provavelmente dentro daquele desempenho minha conta financeira é positiva, tá certo? E tem cenários, tá certo? O que é o cenário grande que nós temos que fazer? Estou acabando aqui. O que é o cenário que nós temos que fazer? Assim, ó, aqui é aquele experimento que nós falamos do 0,1 versus 1% do peso vivo. Aquele cenário, o que nós mostramos? A gente tem um animal aqui, ó. Naquele painelzão que vocês vão passar ali na frente, vocês vão ver lá que nós temos a quantidade de capim, a quantidade de suplemento em cada uma das estratégias. Um boi tradicional de 30 meses e um boi de 19 meses. Aquele boi de 30 meses, ele fica mais tempo, tá certo? Ganhando menos peso, comendo mais capim, menos suplemento. O grande ponto nosso é que assim, ó, muitas vezes quando a gente está extensivo, o custo da arroba é mais barato e às vezes a margem por animal é melhor. Só que a margem por animal por ano e o ganho por hectare no intensivo costuma ser muito maior. Então tem que ver como você avalia o seu negócio. Agora o grande ponto que a gente tem que numa tecnologia dessa é que assim, ó, você tem que fazer gestão dos seus insumos. É muito mais tranquilo você usar proteico e 1 grama por quilo, entendeu?
você tem que pensar que o grande desafio nosso são as dietas que nós estamos usando para isso. Porque, já está me chamando a atenção ali que meu tempo acabou. Diedinho, vou roubar 1 minuto seu só para calibrar o tempo aqui, ó. Tá certo? A gente precisa ter dietas e usar tecnologias, igual o Died vai mostrar agora para vocês, que vão potencializar o crescimento desse animal com massa magra. Quando a gente dá muita ração para esse animal, o que é um grande risco? Engordar ele de forma precoce, isso é uma catástrofe na engorda. Então esse tem que ser um ponto cuidadoso. Então o que a gente tem feito muito com isso? Potencializar o ganho de massa muscular, diminuir o tempo de engorda. A gente estica a recria para diminuir o tempo de engorda. Eu não viro o boi de recria intensiva com 390, 400 quilos para engorda. Só viro o boi de recria intensiva para engorda acima de 450 quilos. Ao invés de fazer 7, 8 arrobas na engorda, a gente faz 5, 6 no máximo. E essa engorda é tempo curto, porque a gente precisa de fazer um bicho para ganhar massa magra e ele já vem engordando desde lá dos 200 quilos. Tá certo? Então, muito obrigado. Passar a palavra para meu companheiro Died aqui. Bom dia a todos. Gustavo, é difícil falar depois de você, viu? Vamos ser rapidinho aqui, largar dos boxes e entregar no tempo. Como o Gustavo disse, todo o processo de produção dentro da recria requer muita atenção e velocidade. Esse animal não pode desviar, dentro do período dele de crescimento, gordura para onde não é necessário, né? Ou seja, ele tem que crescer e ganhar peso. A Imbra tem uma tecnologia única, patenteada mundialmente, que é a produção de biopeptídeos ativos para nutrição animal. Nós temos a única linha de peptídeos bioativos utilizados para nutrição animal e ingestão via oral. O que é um peptídeo? É a união de aminoácidos. Você tem cadeias peptídicas desde bipeptídeos ou dipeptídeos até quase uma proteína, que é mais de 77 aminoácidos. O que nós fazemos lá são extrações de peptídeos através de fontes vegetais 100% naturais. E temos, durante todo esse tempo, um trabalho muito bem feito. A gente começou aqui com a Apta desde 2015 a desenvolver esse produto. Quando a gente vê a Imbra lá embaixo com 5 anos, esquece que tem 10 anos antes de desenvolvimento para ir para o mercado. Os peptídeos são absorvidos através do sistema oral, vai lá para o intestino, entra no sistema porta-hepático no fígado, e o que ele transforma dentro dos achados que nós temos nas mais diversas espécies e também centros de avaliação, como a APTA, como a UFLA, como a Unesp, como a Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Há um aumento significativo do IGF-1, que é responsável, de alguma forma, vocês sabem, pelo crescimento do animal. Tá? Em termos de números, a gente fala, pode chegar até um feedback positivo de 17,53%, auxiliando nesse processo de crescimento e não desvio de massa gorda e sim para massa magra. Outros achados em mais diversas espécies, uma redução da glicose, que é muito importante. Quando você aumenta IGF-1 junta com glicose, você carrega isso para retenção de nitrogênio e aumento de crescimento de fibra muscular. Falando classicamente aqui sobre gordura abdominal, que é uma gordura que a gente não deseja, né, que ela pode ser desviada, ela vai para o mesentério e a gente não utiliza para nada, há uma redução de até 36% em diversas espécies trabalhadas dentro das avaliações que nós temos nesses mesmos centros de pesquisa. Em bovinos, falando diretamente de bovinos, né, temos melhoria de digestibilidade de proteína bruta, melhoria de retenção de nitrogênio, que é muito importante para o crescimento de fibra muscular. Mas em bovinos, nós temos alguns trabalhos importantes. Um deles está sendo conduzido agora, do outro lado da pista, como disse o Gustavo, em recria. Vamos começar por recria. Aqui vocês estão vendo 70 gramas de carcaça a mais em bovinos, mas vamos falar de recria, que é o que o Gustavo disse aqui, rapidamente. Quando você pega esse experimento realizado aqui lá em 2015-16, de dezembro a abril, 126 dias, a cada 32 dias, 16 horas de jejum no gado no curral, bezerrada comercial de 196 quilos, olha o que acontece. Doses de 7, 14 e 25 gramas. Um aumento progressivo no ganho por área, quilograma por hectare produzido dia ou unidade animal por hectare. Isso é ganho de peso. Ganhos de peso que variam das doses de 7 gramas, de 87 gramas por dia animal, com esse jejum de 16 horas. Não é pegar um animal e ir lá pesar. É pesquisa. Você dá 16 horas de jejum nele para depois você pesar. E aí até a dose de 25 gramas, que nós encontramos até 160 gramas por dia a mais. Nós não indicamos essa dose, não ser por um protocolo específico, mas a dose utilizada normalmente é a dose de 7 gramas. Trazendo um incremento de 9 a 10% na produção de ganho por área em GMD, em ganho de peso de carcaça em animais. Então é uma ferramenta muito poderosa para ser utilizada no campo, acessível e que está à disposição de vocês. Quando a gente fala de gado confinado, e aí você pega esse dado aqui, você começa a extrapolar isso aqui para confinamento. A APTA, quando desenvolveu a pesquisa com a gente, animais entrando cerca de 12 arrobas e meia e morrendo ali com quase 20 arrobas, houve uma melhoria de 4,7% na eficiência biológica
5,10% na conversão alimentar, um ganho de 9 quilos de carcaça a mais no período, aqui, ó, de 300 para 309. E recentemente, para encerrar, foi feita uma meta-análise pelo Rodrigo Albuquerque, o Rodrigo Goulart Albuquerque, que está ali, ó, da USP, onde ele pegou dados de 100.256 animais, sendo de 7 confinamentos, 3 experimentos de indústrias privadas e mais 2 pesquisas de institutos renomados no Brasil. E a gente chega no mesmo número, 16 quilos a mais ou 9 quilos de carcaça, depois de 100.256 animais experimentados e avaliados. A consistência é muito forte em relação a esses 9 quilos, e depois você pegar um produto desse que vai para o campo, que é testado, aprovado há mais de 5 anos, entregando, auxiliando a entrega de 9 quilos de carcaça a mais por dia. 116 gramas de GMD, que vai dar algo em torno de 75 gramas de carcaça por dia. É uma ferramenta muito poderosa e eu espero que vocês possam destinar um pouco do tempo de vocês hoje e nos conhecer lá na Embra. Gustavo, obrigado.